Boa noite, igreja. Sinto-me extremamente honrada por esse convite, tanto quanto apavorada, preocupada, até autorização para direito de imagem me pediram. Jesus, tá desse jeito na juventude, né? Tá aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do eterno Deus. O Senhor está aqui, o Senhor tem uma palavra para mim, o Senhor tem uma palavra para você, o Senhor tem uma palavra para a sua igreja, porque é a sua igreja, e dele, a igreja dele. Eu espero que todos, nesta noite, venham sair daqui edificados, como eu irei sair, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 3. A juventude, já passou aqui parte da mensagem dessa noite já pegada. Então, o momento da palavra final, ela não é nem mais nem menos importante. É tanto quanto desde quando nós entramos. O primeiro louvor que o Ministério de Louvor apresentou aqui na frente hoje estava falando de um cordeiro. E nós sabemos quem é este cordeiro. O Cordeiro Santo de Deus, nosso Jesus amado. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Lucas, capítulo 23, versículo 42. Diz assim: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós vemos aqui um momento sublime de Lucas falando dessa conversa, dessa resposta de Jesus ao ladrão da cruz. Mas nós vemos também aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, uma escolha que ela fez erradíssima. Então nós estamos falando nessa noite de escolha. Ela escolheu dar ouvidos ao inimigo da alma dela. Eu acho que ela não sabia ainda que era tão inimigo da alma dela. Queria que ela viesse morta, ela e o marido dela, toda a descendência dela. Satanás se apresenta o próprio, diz a Bíblia, é o próprio Satanás, não foi um demôniozinho qualquer. Se apresenta a Eva e diz: Olha, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer os frutos do jardim? E Eva começa a dialogar, flertar com Satanás. Não, somente do fruto que tem dado, que tem no meio do jardim. Daquela a gente não pode comer, mas das outras a gente pode comer. Ele disse que se a gente comer daquele fruto lá, a gente morre. E a serpente, orgulhada por Satanás, diz: não é nada disso. É porque quando vocês comerem daquele fruto, vocês ficarão sabendo, vocês terão ciência, assim como ele. Vão saber diferenciar entre o bem e o mal. E ela vai lá e consome daquele fruto. E não feliz por essa decisão, por essa escolha, ela leva o fruto até Adão e Adão também come. Ele não resistiu nem um pouco, ela ofereceu e ele comeu. Uma decisão, uma escolha que formou-se um abismo entre a humanidade e Deus. Gênesis, o livro de Gênesis, primeiros versículos, vai contar para a gente que o Senhor passava todo dia no jardim para conversar com aquele
E ali eles tiveram seus 3 filhos, Caim, Abel, Sete. E Gênesis vai nos contando que Caim, ele era agricultor, ele cuidava da terra, ele plantava, ele colhia, ele arava, ele cuidava da terra. E Abel já cuidava de ovelhas. Olha que interessante, aleluia. A Bíblia diz lá, João diz lá em Apocalipse, capítulo 13, que o cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Olha como Deus, na sua onisciência, na sua soberania, aleluia, Ele vai trabalhando, nos calçando, cuidando de nós, porque Ele ama a gente. Oh, o Evangelho de João diz que é um amor tal, é grande, é tal, esse tal, é porque é imensurável, não tem como medir. É tão grande o amor de Deus por nós que Ele deu o Filho único dele por amor a nós. Então Deus vai cuidando da humanidade desde antes da fundação do mundo, porque na sua onisciência Ele já sabia muito bem de tudo que iria acontecer. E de repente nós podemos em algum momento pensar, mas por que Ele deixou? Por que aquela árvore no meio do jardim? Não faz sentido. Por que Deus não deixou eles lá? O Senhor, na sua soberania, poderia ter criado vários robozinhos para adorá-lo de noite, dizendo: Santo, 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 Tu és santo, e o adorando. Mas na soberania dele tem coisas que eu e você só vamos saber como nos encontrar com Ele. Quando nos encontrarmos com Ele, perguntar: Senhor, por que o Senhor colocou a gente nesse teste? O teste da escolha. Mas o Senhor não deixou aquela árvore lá e deu livre-arbítrio para aquele casal. E Ele continuou dando livre-arbítrio para a humanidade. E aí Gênesis vai contar-nos a história dos 2 irmãos, Caim e Abel. Oh, irmãos, Caim ofereceu ao Senhor o que ele tinha lá na lavoura dele, no campo dele. Ele foi ao Senhor, não pediu nada para ninguém. Nada, nada, nada. O princípio de tudo, o pedido de Deus era obedeção à minha palavra. E isso não mudou. Isso não mudou. Obedeçam à minha palavra. Caim ofertou ao Senhor o seu trabalho no campo, e Abel ofertou ao Senhor o cordeiro, tirou do meio das suas ovelhas. E eu não sei como nem porquê, o Senhor agradou do sacrifício de Abel, da sua ovelhinha, do seu cordeiro que foi ali ofertado. Não é porque Deus gosta de carne, não gosta de vegetais. Aleluia. A palavra mesmo vai nos dizer que o Senhor é aquele que conhece a intenção dos nossos corações. Olha, nem eu conheço a intenção do meu coração, Ele me engana. A Bíblia diz que Ele me engana, mas o Senhor conhece a minha intenção. Eu não preciso nem falar, não preciso nem fazer nada. Deus já conhece a intenção do meu coração. E o coração de Caim era conhecido por Deus. Tanto que depois ele veio a matar o seu irmão Abel por inveja.
esse abismo foi aberto entre a humanidade e Deus. A humanidade fez isso para de novo voltar à presença de Deus. Por isso, nessa noite eu falo para você: se você se considera um servo do Senhor, se você se considera alguém que realmente, verdadeiramente está na presença do Senhor, não saia da presença dele. Aquele que pensa estar de pé, não é aquele que o pastor diz estar de pé, não é aquele que o ministério de louvor ama e diz você está de pé, é aquele que pensa estar de pé. O Senhor me convida a olhar o meu pensamento, examinar o meu pensamento. Aquele que pensa estar de pé, cuidado. Quando ele diz olhe para que não caia, ele está dizendo cuidado para que não caia, cuidado para que não caia, porque quão horrível é viver longe do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Quando nós lemos ali em Lucas, nós vemos esse abismo sendo fechado. Jesus chegou e a Bíblia diz que existia um profeta que comia gafanhotos, que vivia no deserto, que se vestia com peles de animais. Ele não era nada sociável, mas a Bíblia diz que esse profeta chamado João Batista, ele veio anunciando: convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele falava de Jesus. Ele veio anunciando: convertei-vos, é chegado o reino de Deus. E um dia ele estava batizando as margens do Rio Jordão, e ele viu Jesus de longe, e ele falou para aqueles judeus, aqueles hebreus que ali estavam: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo: acabou a matança de cordeiro, acabou o sacrifício no templo, acabou o derramamento de sangue, porque agora vem o Cordeiro que vai tirar o pecado da humanidade inteira. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus chegou. Jesus chegou lá em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Nasceu na tribo de Judá, descendente de Davi. Ele veio como os profetas disseram que ele viria. Aleluia. Houve até um profeta que disse que ele não teria onde recostar sua cabeça. Sabe por que os judeus esperavam um Messias redentor? Um Messias que
pensando que havia derrotado o nosso Senhor. Levaram ele para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Estavam levando a vida para um lugar onde tinha morte. Estavam levando a vida de encontro à morte. Aleluia! Lá era onde eram crucificados os piores malfeitores e levaram o nosso Senhor e colocaram ele no meio de dois bandidos, de dois malfeitores, igualaram ele com aqueles bandidos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele nada fez. E ele nada fez. Machucaram tanto Jesus. Doeu tanto. A morte dele era por amor a mim, que não valeu nada. Machucaram tanto o nosso mestre, que ele olhou para o céu e disse: Pai, por que você me desamparou? Jesus se sentiu tão sozinho. Aquele que sempre disse: Eu e o Pai somos um. Ele sentia tanto o Pai nele. E ele dizia: Eu e o Pai somos um. Agora está na cruz, sofrendo uma solidão. Até mesmo o Pai o abandonou. Louvado seja o nome do Senhor.
dia vem as tentações.